Olá, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do curso Professores Apaixonados. Você que já acompanhou na aula 1 e na aula 2 um pouquinho sobre o propósito missionário da unidade de ação, viu aí um case de sucesso do Rio de Janeiro muito bom que eu tenho certeza que você vai aplicar aí na sua igreja. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um modelo prático de duplas missionárias. E para falar desse tema, já está comigo aqui um grupo muito especial. Eu queria apresentar eles para vocês. Ao meu lado direito aqui nós temos um casal, o Edson e a Nathalie, que são hoje professores, são missionários voluntários da igreja, né? Professores de escola sabatina. E também conosco o pastor Cirlei, que é o pastor distrital, que é o responsável pela Igreja Central de Juiz de Fora, não é isso, pastor? Isso mesmo. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado. Juiz de Fora que fica em Minas Gerais. Edson e Nathalie, um casal que frequenta a Igreja Adventista de Itaipava, não é isso? Petrópolis? Sim, é região serrana do Rio de Janeiro. Sejam bem-vindos também. Eu queria já começar perguntando para o Edson, que eu sei que a Nathalie é diretora de escola sabatina, né? É verdade. E eu quero saber como é ter a esposa como diretora da escola sabatina. Você é submisso a ela aí, seguindo todas as orientações? Eu falei que eu não ia quebrar o script, mas eu quis fazer essa pergunta surpresa. É verdade. É importante essas surpresas, né? Bom, é importante sim ser submisso, né? Mas em determinados aspectos a gente acaba auxiliando também, participando das reuniões, aconselhando, apoiando. E verdadeiramente é uma alegria ter a minha esposa como diretora da escola sabatina, porque eu vejo o quanto que ela ama esse ministério. É um dom que Deus concedeu a ela, e então a gente apoia e, na medida do possível, estamos sempre participando das reuniões que ela lidera. E também tem pergunta surpresa para ela, então. Nathalie, fala para mim, como você define seu esposo como ancião e professor da escola sabatina? Bem, eu diria que eu sou hoje diretora da escola sabatina porque ele me incentivou a ser. Ele, desde que surgiu a oportunidade, eu pensei direitinho, será? Mas ele o tempo inteiro me estimulando, falando, não, você tem que ir. Eu nunca tinha trabalhado com a escola sabatina, sempre foi mais na área das crianças, então, assim, foi um desafio que, se não fosse ele me estimulando, ele me apoiando, ele me incentivando, eu não teria aceitado. Sintonia total, viu? Acertaram, parabéns. Foi surpresa, viu? Você que está nos assistindo, tenha certeza que foi surpresa. E vocês não perdem para esperar. Fiquem ligadinhos nessa aula, porque esse casal, eles têm os cargos deles, eles fazem toda a parte de organização, planejamento, mas o trabalho deles na missão é fantástico. E por isso, já pegando esse gancho, eu quero fazer uma pergunta para o pastor Cirlei, que não é surpresa, viu, pastor? Fique tranquilo. Eu quero saber, pastor, para a gente já introduzir o nosso tema, como que a classe dos professores, ela pode desenvolver líderes missionários para a escola sabatina? Perfeito. Primeiro, é uma bênção estar aqui participando desse momento do curso Professores Apaixonados com um casal apaixonado por esse ministério, a Escola Sabatina. E eu acredito que a classe dos professores é um instrumento que vai ajudar, vai potencializar a Escola Sabatina. É na classe dos professores que eu compartilho a visão missionária, porque ali eu tenho toda a igreja, os professores estão ali. E se eu compartilho com eles a visão missionária e eles entendem a ideia e são missionários, eu vou alcançar toda a igreja. Então, a classe dos professores é fundamental para que a igreja tenha uma visão missionária. Muito bom. E a gente estava conversando na primeira e na segunda aula sobre a questão da missão da unidade de ação, né? Que muitas vezes sai junta, faz uma missão. Mas, doutor Edson, chamei você de doutor Edson, mas eu queria até esclarecer. O doutor Edson, porque ele é advogado, a gente acaba tendo uma proximidade, então a gente chama de doutor, mas hoje aqui está como Edson. Sim. Certo? Então eu queria que você falasse para mim um pouquinho sobre a importância de, além do trabalho da unidade, que muitas vezes é junto, né, saem para fazer missão, a importância de ser uma dupla missionária na unidade de ação.
Como é que é essa experiência para vocês? Porque eu sei que vocês participam de ações com a classe, né, completa, mas também tem essa questão de ser uma dupla missionária ali dentro da unidade de ação. Eu e a minha esposa temos tido a alegria de desenvolvermos um trabalho missionário como dupla missionária. E eu até estimulo, né, os casais, de preferência, a formarem uma dupla missionária entre eles. E para nós é uma alegria, Ayane, porque nós entendemos que a igreja não acontece somente no templo, ela acontece fora do templo. Então, quando nós formamos essa dupla missionária, nós decidimos que focaríamos o nosso trabalho em 2 frentes missionárias. A primeira, visitação, e a segunda, pequenos grupos, e através dessas 2 áreas, estudos bíblicos, né? Então, nós temos aqui na tela, por exemplo, o pequeno grupo que aconteceu durante essa semana. Nós temos aqui 2 desbravadoras, que não são adventistas, com as suas mães. Então, é um privilégio para nós abrirmos a nossa casa para recebermos interessados e amigos que nós fazemos no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na igreja, os interessados que nós recebemos, e foi uma alegria. Aqui está o trabalho de visitação que nós realizamos. Tem até uma outra foto bastante significativa, que é a filha dessa senhora. Aqui está. Esta irmã é a Roberta. A Roberta, pastor, é cadeirante. Perceba que ela está lendo a Bíblia utilizando os dedos de seu pé para passar as páginas das Sagradas Escrituras. E é desta forma que ela também estuda a lição da escola sabatina. E é uma irmã que estuda todos os dias a lição. E esse ano nós fomos na casa dela visitá-la. O porquê que é importante esse trabalho, esse ministério de visitação? Porque na visitação é que nós verdadeiramente identificamos as necessidades dos membros da igreja. Essa foto é do senhor Odimar, é um interessado, ele não é membro batizado, junto com a sua esposa. Estivemos lá no sábado passado, visitando. Através da visitação, nós demonstramos amor, demonstramos cuidado e interesse genuíno. Na visitação é que nós identificamos as reais necessidades do membro ou dos amigos interessados. Então, na visitação, nós ouvimos, nós aconselhamos, nós entendemos muitas vezes os motivos pelos quais o membro não está indo na igreja. E é uma satisfação, é satisfatório nós irmos até os lares das pessoas. É isso que Jesus nos ensinou. Em Mateus ele disse, eu estive enfermo e fostes me visitar. E os resultados são imediatos. Nós temos muitas experiências de membros que não estavam frequentando a igreja e após a visita, no próximo culto, eles já estavam lá. E nós é que voltamos abençoados para os nossos lares, Dúvida, né? sem dúvida. Todo sábado à tarde nós temos essa rotina na nossa agenda missionária. E vamos em família. E vamos em É isso família. que eu ia falar, porque na foto ali, vocês são uma dupla missionária enquanto casal, e acaba que influencia também os filhos de vocês, né? Porque a gente vê que a Rafa, né, que é a filha mais velha, e o Emanuel, eles acabam acompanhando, tendo o momento deles ali com as crianças que vêm às vezes no PG, né? Isso é muito importante. E eu acredito que ouvindo essa história de vocês, você que é professor deve ter pensado aí na sua unidade, tem um casal, eu acho interessante, acho que a gente já pode convidar. E aí, pastor, como entra isso, né? O que os professores podem fazer para que a unidade de ação tenha duplas missionárias? Porque às vezes agora eles até ali têm uma ideia ali na cabeça de quem indicar, de quem treinar. Como fazer isso? Muito bem, irmã. Não precisa fazer nada diferente que o irmão Edson não faça. O irmão Edson é um exemplo prático, né? Ele é professor da escola sabatina e ele está ali para instruir os seus alunos, mas mais que isso, para inspirar. E o professor inspira fazendo.
indo, tendo uma dupla missionária, sendo um missionário. O papel do professor é fundamental. Não adianta eu falar com os irmãos para fazerem, que isso é bom, se eu não experimento na prática, não é? Sim. Então, assim, Fundamental. instruir é importante, mas inspirar o professor faz fazendo, levando a sua unidade ao trabalho missionário. Eu lembro agora de Moisés, quando Deus falou para Moisés que ele não iria adiante com o povo, ele precisava escolher um novo líder. Moisés dá a seguinte orientação para Deus. Olha a orientação que Moisés dá para Deus. Escolha um homem, Senhor. O homem que vá adiante do povo, que os faça entrar, que os faça sair. Esse é o papel do líder. Não somente dizer o que precisa fazer, mas também fazer. E a gente mostra pelo exemplo, né? Parabéns, doutor Edson. Louvado seja Deus. Muito bom. E, Nathalie, a gente estava comentando, né? Vocês têm 2 filhos, né? Vocês trabalham, eu até introduzi ali um pouquinho do Dr. Edson como advogado, a Nathalie também é advogada, então vocês têm o trabalho de vocês, têm diferentes atividades na semana. A gente mora aqui perto, então a gente sabe que vocês têm diversas atividades e são líderes da igreja. E como você disse, você tem seu pequeno grupo na segunda-feira, você tem a sua visitação no sábado à tarde. Então, assim, por que além disso, vocês ainda fazem um ministério juntos, além da rotina que tem profissional e de casa, né? Principalmente para a mulher que tem uma rotina, às vezes, puxada em casa mesmo, né? Por que além disso, vocês ainda têm esse ministério juntos, que é um desafio? E além de tudo isso, ainda estou finalizando a minha faculdade, né? Minha Olha outra só. faculdade. Já estamos aí no final, pela graça de Deus, de serviço social. Está sendo uma bênção, enfim. Veja só, Yane, como o Edson até já falou, né, na fala dele, muito pertinente, por sinal, nós somos privilegiados, na verdade, em poder trabalhar e dedicar a nossa vida o pouquinho que a gente tem, né? Porque quando a gente olha assim para João 3,16, quando Deus diz que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Ele deu o seu próprio Filho em nosso favor. E às vezes a gente dedica tão pouco, às vezes vai na igreja no sábado de manhã, né? Vai para casa descansar porque a semana foi corrida demais. E aí, o que é que a gente está fazendo de fato assim para retribuir aquilo que o Senhor nos deu, né? Com tão boa vontade. E assim a gente conhece essa verdade. Por que deixar só para a gente? Um dia nós também fomos resgatados. Eu não vim de uma família adventista. Então, assim, um dia alguém precisou tomar tempo para ir visitar, para ir dar estudos bíblicos. E se não fosse isso, onde será que eu estaria agora? Então, como uma forma de retribuição e gratidão a Deus pelo que Ele nos concedeu, eu diria que é um privilégio, de fato, a gente poder reservar esse tempo que a gente tem. Como você disse, não é fácil, é um desafio. A gente está cansado muitas vezes à noite, quer descansar, quer fazer alguma coisa que é do nosso interesse também, não é? A gente tem também esses momentos, certamente, mas mais do que isso, o nosso desejo, Ayane, é em breve ver Jesus voltar. Amém. E até a lição dessa semana ela trouxe isso, né? Nós precisamos não só almejar esse dia, mas também apressá-lo. Se a gente ficar em casa assistindo Netflix, assistindo filmes, ou jogo, ou sei lá, enfim, e não fazer o que a gente tem que fazer, o que Deus designou para a gente fazer, o que Jesus, ele vem. Mas será que a gente vai estar preparado para ir também? Sim. Então... E claro, a gente aqui não está dizendo, né, que você não pode ter o seu momento de lazer, o seu momento com a família, um esporte que você gosta, que eu sei que o Dr. Edson, por exemplo, adora jogar um tênis, mas assim, vai muito do foco. Qual é o seu foco principal? Tem certeza que você vai ajustar a sua agenda muito para esse foco. Então, as outras coisas vão aparecer, mas na medida certa para o que realmente é a sua prioridade. E não atrapalha, tá? É bênção. Vocês são um caso, vocês estão me dizendo aqui que bênção. É possível, né? E é o que Ayane, acontece com a maioria das pessoas, né? Esse ano eu completei 20 anos de ancião ininterrupto. Fui ordenado ancião com 21 anos de idade. Completei 41. E eu estou cada vez mais convencido de que a igreja, ela não ocorre somente no espaço físico, de quarta, domingo e
e sábado, pela manhã. A igreja ela ocorre nos lares, nos relacionamentos, Sim. nas interações que nós temos com os membros fora do espaço físico. Por quê? Dificilmente um membro abre o coração durante o culto. Ele abre o coração para o pastor, para o ancião ou para aquele que demonstra interesse para com ele no lar, na casa dele, Se num sente à pequeno vontade, grupo. né? É ali que ele se sente à vontade para falar das suas dificuldades, das suas necessidades. Quantas vezes nós fomos visitar determinadas famílias e lá que nós descobrimos que as famílias estavam passando por necessidades materiais, Sim. que os filhos estavam passando por situações extremamente desafiadoras para os pais, e nós tivemos Sim. condições de Ajudar. oferecer ajuda, de indicar alguns caminhos. Quantas vezes nós descobrimos que determinados membros estavam com depressão, havia meses, mas na igreja aparentava que estavam super bem, mas somente no lar que nós A identificamos. importância desse trabalho de acolhimento, de Sim, pastoreio mesmo do Sim, líder então da o escola sabatina. pastoreio é a palavra-chave que resume esse trabalho que, pela graça de Deus e pelo grande amor que Ele tem tido para conosco, de forma a retribuir o cuidado de Deus para com nossa família, é que nós procuramos fazer. E quando, excepcionalmente, nós não conseguimos visitar uma família no sábado, o início da semana para nós diferente. não é legal. É. Nós sempre falamos isso, não é verdade? Sempre. Sempre destacamos, assim, quando não conseguimos ir, que graças a Deus tem sido raro, nós conversamos no culto de pôr do sol, do sábado, ali no final, e nós falamos, nossa, como hoje foi diferente. Não foi tão gostoso como poderia ter sido se nós tivéssemos saído para fazer visita. E o interessante é que todas essas atividades que a gente tem dedicado tempo não envolve recursos financeiros. Muitas vezes as pessoas falam, ah, mas eu preciso disso, eu preciso daquilo, mas é muito, muito custo e tal. Nossa, não é. É só você dispor de tempo, de cuidado, porque na verdade o que a pessoa precisa não é que você vá lá para comer um bolo com ela, que vai exigir sim que ela prepare alguma coisa, é que você sente e você ouça. Ouça. Dedique o seu tempo, nem que seja 5 minutos, 10 minutos do seu tempo. É isso daí vai mostrar para ela, poxa, eu sou importante para essa pessoa. Sim. Eu sou valiosa. Irmãos, especial. interessante, Edson e Nathalie, que vocês entenderam o que é ser missionário. Ser missionário, vou botar na minha agenda, agora eu sou missionário. Sábado à tarde eu sou missionário. Não. Ser missionário não é aquilo que você faz, é quem você é. Amém. Então, quando vocês estão juntos em família, numa atividade, num lazer, vocês são missionários. No trabalho, né, quando advogam, quando é professora, é um missionário. Isso é a visão correta de que de fato é ser um missionário. Louvado seja Deus. Amém. Parabéns. E, pastor, até falando sobre essa questão de missão, né? Como que a escola sabatina, ela pode ser, ela deve ser, né, uma agência ativa de evangelismo? A escola sabatina, ela só vai ser de fato ser escola se ela ensina e seus alunos saem para colocar em prática aquilo que aprenderam. Se a gente fica só ali no ensino e ninguém coloca em prática o que aprendeu, de que adiantou? Não é de fato uma escola. Então, para ser de fato uma escola sabatina, a gente vai lá para receber a instrução, para se preparar. Tem até um hino antigo, né, do Inário Adventista sobre a escola sabatina, que a gente vai lá para aprender as armas a manejar. Amém. E lá fora, para sair para o campo a batalhar. Então, isso é a escola sabatina. Precisamos aprender e sair para colocar em prática aquilo que aprendemos. É um espaço de transformação, né? Aqui, ó, o Edson e a Nathalie ali, com a unidade de ação deles, a classe da escola sabatina. Muita gente, hein? Sim. Muita gente, muito interessante. Então, você vê que eles fazem o trabalho de missão, mas eles estão ali na escola sabatina e, inclusive, motivam os outros também a fazerem, né? Porque eu sei que esse grupo ali tem projetos missionários diferentes. Eu vi a Natália ali, que tem um projeto super interessante que trabalha ação social, né, com as mulheres.
e, ao mesmo tempo, de forma missionária. Isso é excelente. E falando até dessa questão de pequeno grupo, que vocês estavam falando, eu queria perguntar para a Nathalie, como que você organiza o projeto de pequenos grupos na sua igreja? Qual que é a importância das unidades nesse processo? As unidades se transformam em pequenos grupos e, consequentemente, fazem as suas ações missionárias. Explica para a gente como que funciona, como que você organiza esse projeto na igreja. Veja, sempre a gente tem que pensar em estratégias, né? Até mesmo se a gente for pensar que o inimigo de nossas vidas, ele age sob estratégias. Ele vai ali mapeando as situações e vai conseguindo atingir o seu objetivo por meio dessas estratégias malignas, né? Nós, como cristãos, também devemos ter nossas estratégias. Jesus, ele vivia em unidades de ação. Ele arrebanhou ali os 12 discípulos, né? Ele mandava os 12 discípulos em como que ele mandava? Em duplas missionárias, né? Ele dizia de 2 em 2. Até meu esposo, às vezes eu chego em casa e falo assim, não, a gente tem que fazer visita hoje, vamos embora fazer visita. E aí, então vamos. Aí quando acontece dele não poder ir, mas então eu vou. Aí ele diz, não, mas Jesus mandou a gente em duplas missionárias, então espera, a gente vai junto. E a gente vai. Então, assim, é muito raro. A gente sempre está junto fazendo o trabalho. E as unidades de ação são, a gente diz, né, que é como se fosse uma mini igreja. Né? Ali você tem um pequeno povo que você consegue trabalhar de maneira, assim, muito mais pessoal, muito mais íntima, né? Você se aproxima das pessoas, você conhece elas pelo nome. Como o Edson falou, a gente sabe das necessidades de cada um ali, dos problemas, então a gente consegue trabalhar isso de forma estratégica, a gente consegue fazer com que elas estejam envolvidas em todos esses pontos. Então, por exemplo, como diretora, a gente trabalha, cada unidade de ação tem o seu pequeno grupo ali por região, né? Aqui em Itaipava a gente tem, começamos 8 pequenos grupos, na verdade, né? Em Itaipava, que é o nosso PG, tem 2 de jovens também, que é pela região, tem Vila Rica, tem... Me ajuda aí a lembrar. Em Pedro do Rio. Pedro do Rio também tem. Então, assim, são regiões ali onde existem membros das unidades de ação que aí vão chamando outras pessoas para trabalhar junto. E, assim, são estratégias que realmente funcionam. Você pode dizer, mas isso daí tem algum resultado disso? Sim, tem. Só o fato da gente poder conhecer as pessoas e poder ouvi-las e poder ter esse momento e poder envolvê-las na missão, né, e prepará-las e fortalecê-las, já é um grande resultado, não é? A gente não precisa, às vezes, de ter resultados de números. Muitas vezes a gente está tão focado em metas de batismo e a gente esquece que o próprio Jesus se portava com as necessidades das pessoas e a gente foca nisso. E é muito importante estratégias. destacar, a igreja de Itaipava, ela tem cerca de 100 membros. Então, a gente tem 8 pequenos grupos, e aí é mais ou menos aí 80% das pessoas, dos membros envolvidos em pequenos grupos, em regiões aqui de perto, que inclusive não tem nenhum adventista, né? Porque essas regiões mapeadas, olha a estratégia, né? De lugares onde ou tem um adventista da nossa igreja que conhece um amigo, e ali a gente já vai instalando ali, então, um pequeno grupo ali naquela região. Muito bom o trabalho de vocês. E a gente falou aqui de missão, né? Então, a gente falou de visitação, da unidade de ação dos líderes ali, dos professores envolvidos, de forma estratégica, mas tem um ponto que a gente não pode deixar de se preocupar também nessa estratégia missionária da unidade de ação, que são os novos conversos. E depois que você via ali um com a ficha batismal, batizou. E agora? Eu queria perguntar para você, doutor Edson, sobre essa questão. E os novos na fé? Esse aspecto é de suma importância, né? O pastoreio pós-batismo. É tão importante quanto a fase de preparação do membro para a declaração pública de aceitação das doutrinas da igreja e do nosso Senhor Jesus. O que nós fazemos? E nós temos um hábito há muitos anos
de adquirir lições da escola sabatina para os novos da fé. Todo início de trimestre, nós compramos lições avulsas para aqueles que ainda não conseguiram fazer a assinatura da lição ou se esqueceram de comprar lição avulsa. Não somente para os novos da fé, Ayane, nós entregamos lições da escola sabatina também para os membros, já, vamos dizer assim, antigos na igreja, que por um motivo ou outro acabou chegando ali no início do trimestre sem a lição da escola sabatina. Então, eu penso que um professor da unidade de ação, ele não pode admitir que na sua classe tenha aluno sem lição da escola sabatina. Sim. Porque a lição é um maná diário, né? É um contato tremendo com a teologia, com os ensinamentos da palavra de Deus. É um momento muito enriquecedor na vida do membro. Então, isso é uma regra que eu e Nathalie temos todo início de trimestre. E nós procuramos inserir os novos da fé, especialmente aqueles que nós levamos aos pés de Jesus, no nosso pequeno grupo. Na foto anterior, que mostrou ali o nosso pequeno grupo de segunda-feira, tem pessoas que nós demos estudos bíblicos, que foram batizadas e que agora fazem parte do nosso pequeno grupo. E outras pessoas, por exemplo, tem ali a Tânia, que nós demos estudos bíblicos, e ela está no pequeno grupo há muito tempo. E já né? tem aquela visão de preparar eles para darem estudos bíblicos E também. outros membros que nós demos estudos bíblicos estão inseridos em outros estudos. Então, eu penso que a igreja precisa cuidar dos novos na fé. E eu tenho percebido ações práticas da igreja, agora falando como organização, como instituição, focada em novos conversos. Isso é motivo de muita alegria. A igreja aqui na União Sudeste Brasileira tem preocupado cada vez mais com os novos na fé. O trabalho do projeto Crescendo em Cristo é isso, né? É você ter uma classe ali que prepara esses novos conversos para inserir depois numa classe de escola sabatina, mas ali eles já fortalecem ali sobre as doutrinas e já são preparados para ocupar cargos de liderança na igreja, né? Que seria aí o ciclo do discipulado, né? Bom, vamos partir então para o encerramento aqui do nosso bate-papo. E eu queria fechar esse momento de uma forma bem breve, doutor Edson. Eu queria começar por você, contar um rápido testemunho sobre alguém que foi batizado pela influência de vocês dois. Eu sei que tem vários, mas algum em especial, de uma forma breve, que você conseguiria trazer para a gente? Bom, são muitos casos, para a honra e glória de Deus. Mas eu vou contar uma experiência que eu tive no final do ano passado. Eu saí de férias com Nathalie e nós fomos para a cidade de Recife. Nathalie é natural de Recife. E eu trabalhei lá durante 8 anos. E durante alguns anos nós frequentamos a igreja de Candeias, Jaboatão dos Guararapes. E lá foi um desafio no início, quando nós chegamos, e nós focamos em estudos bíblicos, evangelismo, classes bíblicas de domingo, sábado, e nós também inserimos trabalho missionário de casa em casa. Nós escolhemos uma rua no bairro de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes, repito, e nós começamos a fazer pesquisas bíblicas, 5 perguntas. E a última pergunta era justamente se a pessoa tinha interesse em receber estudos bíblicos. E ali nós começamos a estudar a Bíblia com um jovem que naquele momento ele não decidiu pelo batismo, mas a mãe dele acompanhava os estudos bíblicos. E posteriormente nós fomos transferidos para Petrópolis, para trabalharmos na União Sudeste Brasileira, que somos obreiros da igreja, e no ano passado nós saímos de férias para Recife, sentimos muitas saudades da igreja de Candeias e fomos assistir o culto lá no sábado. E quando nós chegamos... Surpresa, né? Que surpresa maravilhosa. Eu até me emociono novamente como eu fiquei naquele sábado. Nós entramos na igreja, uma senhora se levantou do banco, foi até nós para nos abraçar e a frase dela foi: você se lembra de mim? Você sabe quem eu sou? Você se lembra
que você e sua esposa iam dar estudo bíblico para o meu filho e eu acompanhava, hoje eu estou aqui batizado. Então, realmente foi uma experiência assim incrível. Se hoje eu estou na igreja, é porque um dia um irmão da Igreja Central de Lins, eu sou natural dessa cidade, fazendo esse mesmo trabalho de casa em casa, um sábado à tarde com a sua bicicleta, foi na minha casa, bateu palmas, minha mãe o atendeu, ofereceu estudo bíblico para ela, as revelações do Apocalipse de Daniel Belvedere. Ela aceitou estudar a Bíblia. A cada sábado ele ia até a minha residência, deixava uma lição com a minha mãe estudava a Bíblia sozinha, sob a orientação do Espírito Santo. Ele não entrava na minha casa para dar estudo, ele apenas entregava a lição e minha mãe fazia. Minha mãe pediu o livro Grande Conflito emprestado para ler, porque ao final desse estudo, de cada lição, tinha recomendação de leitura de alguns livros do Espírito de Profecia, dentre eles o Grande Conflito. Minha mãe conheceu o Evangelho desta forma. Veja, pastor, um líder de igreja, um senhor já em idade avançada, que decidiu fazer o trabalho de casa em casa pela fé. Então, esse modelo é a minha inspiração. Amém. É isso que me motiva. Eu sempre falo para minha esposa, olha, se hoje eu estou na igreja é porque um dia alguém foi na porta da minha casa oferecer estudo bíblico. E quantos não aceitaram naquele dia, né? Sim. E às vezes a pessoa pode desistir, né? Exato. Minha mãe já participou, por exemplo, de fundação de novas igrejas na cidade de Lins. Hoje minha mãe tem mais de 70 anos de idade, ela é diretora do trabalho missionário da Igreja Central de Lins. Então eu não consigo me esquecer da forma pela qual o Senhor resgatou a minha família. Essa é a minha maior motivação. Cada sábado, quando eu saio para fazer visita, eu me lembro desse episódio, sou grato a Deus e por isso eu quero alcançar outras pessoas para o reino do Senhor Jesus. Muito Amém. bom. Nathalie, muito bonita essa história, Dr. Edson. Inspira a gente sem dúvidas nenhuma. E a todos, que estão assistindo, principalmente a Nathalie estava falando sobre números, Às vezes a gente não vai conseguir contar, não dá para contar o resultado da nossa ação missionária, mas é inimaginável o que pode acontecer. Eu não sei, talvez a pessoa que deu estudo para sua mãe não está viva. Eu não sei se ela viu esse resultado, mas com certeza ela não viu agora o que, por exemplo, a Rafa vai ser. Olha as gerações que ela alcançou através do trabalho. E, Nathalie, para a sua parte final aqui, a sua última fala, eu queria que você, em uma frase, um desafio, Difícil. Olha, mais uma surpresa. O que as diretoras, principalmente as mulheres da Escola Sabatina que nos acompanham aqui nesse curso, elas podem fazer para as unidades se tornarem missionárias? Em uma frase principal, Nossa, assim. Anne, você agora é difícil. Eu diria que tudo o que a gente falou até agora, como o pastor, ratificando aí a fala do pastor, que mais do que todas as estratégias que a gente possa fazer, dar o exemplo, a principal delas. Não adianta ser uma diretora de igreja, de departamento. Tem que investir tempo em fazer, em ir, senão você não vai alcançar nenhum resultado, porque você vai ser só ali. Então, Cristo, ele fez. A Bíblia fala que Jesus não tinha um momento para deitar, um lugar para... Era o dia inteiro em prol de atender as necessidades das pessoas. Então, o primeiro ponto é ir e fazer. Às vezes você não vai encontrar... Já foi mais do que uma frase. Às vezes você não vai encontrar muitas pessoas para ir, porque não é um trabalho que as pessoas gostem de fazer. Elas não se dedicam a isso. Diferente de você marcar uma confraternização na igreja, as pessoas vão comer, vão brincar, conversar, mas é diferente. Dupla missionária, visitas, não é algo que seja desejável para as pessoas, agradável, mas vá, faça. Como diretora, tenha suas duplas missionárias e busque sabedoria divina, que certamente ele vai orientar nesse trabalho. Muito bom. E, pastor Sirlei, para fechar, na sua experiência, qual é o fator de sucesso missionário das unidades? Muito bem. Eu queria aproveitar e me dirigir aos professores que estão assistindo.
e dizer que o sucesso, se você tem uma unidade da Escola Sabatina, que todos os seus alunos têm lição, isso é um sucesso. Se você faz com que todos estudem, é um sucesso. Se você tem uma unidade que compartilha experiência, que vive em comunidade, em pequenos grupos, que se relaciona, isso é um sucesso. Se você consegue ter duplas missionárias e agora você leva a sua unidade a sair do ambiente da igreja para as ruas, para visitar hospitais, asilos, visitar os afastados, os membros ausentes, oferecer estudos bíblicos, isso é sucesso. E o sucesso maior é levar os irmãos a saírem, a irem. E Deus vai dar os frutos, Deus vai dar o resultado. É Deus que dá o crescimento. A gente precisa de homens e mulheres dispostas a sair da zona de conforto, a tirar a unidade da igreja e colocar nas ruas. E isso é sucesso. Que Deus abençoe vocês. Amém. Gente, muito obrigada. Parabéns ao trabalho de vocês mais uma vez, que continue inspirando outras pessoas. E inspiram, sim, eu sou da igreja, frequento a igreja deles, viu, pastor? Amém. E é inspirador o trabalho que vocês fazem diante de toda a rotina que vocês têm. A gente vê que é possível, que vocês amam o que vocês fazem, isso é muito importante. Pastor, parabéns pelo seu trabalho lá na sua igreja. A gente já gravou juntos numa outra igreja também sobre esse trabalho, e que eu tenho certeza que a igreja se motiva quando ela vê que um líder, é o que a gente falou do exemplo, né? Vê um líder comprometido, um pastor também, que a gente falou de membros, mas também um pastor comprometido nessa missão de motivar para que cada um se envolva nesse propósito missionário. E eu convido a você que está nos assistindo a acompanhar a próxima aula, que é a 4ª aula. A gente continua falando de duplas missionárias, mas uma perspectiva um pouco diferente, que vai também contribuir para o seu aprendizado. Até lá!